Olá! Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. É assim que a gente começa o programa de hoje, com a frase do poeta, romancista e cineasta francês Jean Cocteau. É que a gente acha que não existe impossibilidades para lutar pelos direitos humanos. Existe sim determinação, pensamento crítico, mobilização, vontade política, atitude, atitude. Mas Direitos Mais Humanos está no ar com a participação de todos, da plateia, dos músicos e da gente. E para você conectado com a rede, saiba mais sobre as experiências do Mais Direitos Mais Humanos no nosso site. Lá você vai poder participar, postando seus comentários, compartilhando todos os programas com os seus amigos e confira também o programa nas redes sociais. A gente sempre recebe 2 grupos de jovens ligados aos direitos humanos. Eles conversam, debatem e trocam experiências. Um deles é do Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas. O grupo articula iniciativas para aproveitar o potencial econômico dos recursos do sertão norte mineiro, desenvolvendo a ação em torno da sustentabilidade e da agroecologia. O outro grupo vem de Brasília e atua também aqui em São Paulo. O coletivo Transverso usa o grafite, o stencil, os lambi-lambis e a performance como elementos de reflexão da realidade e intervenção nos espaços públicos. Samuel Leite e Miriam Nogueira Souza são do norte de Minas. Luciana Bispo é líder da comunidade rural geraizeira de Sobrado e participa das ações do grupo. Bora lá conhecer o trabalho deles. Dentro da chamada modernização conservadora do campo, se instala nos planaltos da nossa região, nos altiplanos da nossa região, monoculturas de eucaliptos para a produção de carvão vegetal. Então, isso acontece a partir dos anos 70, se intensifica nos anos 80, é um dos registros históricos recentes mais importantes que provocou a expulsão e também a expropriação de comunidades tradicionais, especialmente os geraizeiros, né? Naquele tempo que nem eu mexi com aquela chacrinha que eu tenho, foi muito difícil, né? Porque a gente era meio bobo, não sabia nem planejar as coisas tudo direito, né? Agora, a região de Sobrado, atualmente, é uma região que vem sofrendo o impacto de empresas externas querendo se apropriar do território onde Sobrado está localizado. Dá pra ver, bicho? Olha elas aí, cara. O nosso córrego corria antes e hoje o córrego está nas nossas torneiras. Eu estou com 44 anos, morador dessa comunidade geraizeira hoje. Eu nunca tinha visto uma foice naquela área. Em 2001 para cá, hoje existia máquina de esteira, trator de pneu, criação de gado e projeto para implantação de eucalipto nessa área. Que nós não pode deixar, isso é uma área devoluta, onde entrou um empresário lá, que nem fazendeiro ele é empresário, destruindo essa natureza. E aí esse impacto, o que acontece em Sobrado é que as comunidades tradicionais e as populações tradicionais não estão mais encantadas pelo canto de sereia da modernidade. A partir do momento que chegou alguém que não era da comunidade e que começou a degradar toda aquela região, a gente começou a ficar sem água que nem para beber. E a partir do momento que a comunidade percebeu que ela estava sendo ameaçada, que ela poderia ser destruída, ela se uniu, se organizou, né? Tentamos por várias vezes, através do diálogo, da conversa. Não foi possível, a gente até funcionou um tempo, mas depois, infelizmente, a gente teve que partir para a justiça mesmo. Teve aqui muitas audiências, polícia, ameaça de morte tanto de um lado como do outro.
E através desse conflito é que essa comunidade se organizou e criou toda essa consciência ambiental. Se tratando de comunidade tradicional, um direito humano básico, um direito fundamental é a terra, acesso ao território. Então eu acho que o direito à terra no país, ele não é prioridade. Prioridade é direito à propriedade. Samuel, fala um pouco para a gente como é que é a questão da agricultura no norte de Minas. A agricultura que alimenta o norte de Minas é a agricultura que ninguém conhece, que é essa agricultura que foi mostrada no vídeo, que é a agricultura familiar, que é a agricultura de fundo de quintal, porque são variedades, espécies animais que já estão acostumadas ao contexto da região, o contexto de secas, de chuvas sazonais, às vezes a chuva que tem que cair para o período inteiro de chuvoso que a gente tem no norte, ela cai em um mês. E essas espécies e essas variedades que são cultivadas por essas comunidades, por esses agricultores, elas já têm essa adaptação natural. Ou seja, e ele não planta uma coisa só, planta o milho, planta o feijão, planta a fava, cria o porco. Se ele perde aqui, ele ganha lá na frente. Ou seja, essa agricultura que às vezes ela não tem um valor de mercado muito grande, mas é ela que alimenta a população. A agricultura familiar ela coloca 70% da comida na mesa do brasileiro, né? Enquanto o agronegócio é para grandes exportações, para o exterior. Acho que no norte de Minas, eu não tenho isso aqui agora especificamente, mas não foge a regra. Mas faz parte disso. Faz parte claro. disso e com certeza. Agora, Miriam, conta pra gente como é que surgiu o grupo de vocês. Os jovens se reúnem, vão para o cerrado para coletar frutos. Então, acaba que, além de uma fonte de renda, é uma forma que os jovens se interagem, uma forma... Porque a zona rural tem um pouco de restrição, né? Então, a gente tem esses espaços para se interagir. Onde? Oi? E se encontram aonde? Na casa de alguém, no pátio de alguém? A gente junta a turminha, vai para o cerrado mesmo, coletar as frutas, depois a gente junta... hoje já tem uma unidade multiuso, que é a unidade de processamento dos frutos. Qual que é a principal luta da sua comunidade? No momento, acho que o principal foco nosso lá é a defesa do nosso território, que defendendo o nosso território, a gente vai estar defendendo os nossos recursos naturais e as nossas fontes de águas, né? Que a sobrevivência da comunidade, ela depende da preservação desse território. O território já foi demarcado e nós estamos lutando na defesa dele. Certo. E como é que você vê essa ação do Centro de Agricultura Alternativa? A agricultura familiar, ela é responsável por 70%, né, da comida da mesa do brasileiro. E o CAA, ele está trazendo alternativas de uma agricultura nova, sem agrotóxico, o incentivo à agroecologia, né, que é preservando a diversidade de culturas, e é fundamental na vida da comunidade. Patrícia Bagniewski e Patrícia Del Rey vêm de Brasília e são do coletivo Transverso. O Cauê Maia representa o coletivo em São Paulo. Vamos ver como eles unem arte de rua ao direito à memória e à verdade. Vamos lá. Essas frases, elas despertam os questionamentos, né? Eu acho que quando a gente coloca na rua uma frase que faz a pessoa repensar a ação dela, a cidade dela, o contexto que ela está envolvida, isso é um ato político. Acho que ser artista é um ato político, né? Num país que não dá tanto valor à cultura. Essa valorização. Então, na verdade, é uma luta diária. Eu acho que não deixa de ser um ato político. Se você fosse furar o pé da letra, deveria ser O papel do artista de rua é questionar a sociedade, porque, afinal de contas, você vai se expressar na rua para o cidadão comum. Não é um espaço dentro de uma galeria, não é um espaço fechado, que tem todo um contexto
da história da arte, então você não está dentro dessa, propriamente da linguagem artística, você está dentro de um espaço social e político por natureza. Então o artista de rua ele tem a motivação dele de questionar, né? Por que pode ter uma publicidade, um outdoor enorme, falando às vezes de cigarro ou de bebida alcoólica e não pode ter um poema na rua? Então existe uma zona cinzenta entre transgredir uma regra e simplesmente ser dono da cidade, simplesmente fazer parte dela e interagir com ela de alguma maneira. A ideia do coletivo Transverso em colocar a poesia na rua é também incentivar que as pessoas estejam produzindo o seu material também e colocando as suas ideias na rua. Então, assim, eu acho que o fato de interagir também é um convite para que as pessoas atuem na rua. E isso é uma forma de você também expressar o seu direito de comunicação e colocar as ideias que você acredita. Você pode escrever com uma caneta na parede e colocar aquilo ali como suporte de experimentação e de diálogo com outras pessoas. Porque ninguém é convidado para ir para uma galeria, entendeu? É muito difícil você chegar no jornal e falar o que você pensa. E a rua tá aí, ela tá livre, ela é um convite. E a rua é nossa, né? Muita gente que eu conheço que se depara com as obras do Coletivo Transverso na rua, ou se identifica com a obra porque se identifica com aquele poema que está escrito, ou se identifica com o ato de fazer alguma coisa na rua, de intervir na rua. A rua é uma maneira mais impactante, mais imediata de provocar esse diálogo, sabe? Porque os encontros se dão na rua. A rua é o lugar mais dinâmico e mais democrático, no sentido que você não consegue impedir quem não tem onde morar, quem não tem onde estudar, quem não tem onde viver, vive na rua, mora na rua, estuda na rua. Então, é nesse lugar que a gente também quer trazer uma contribuição positiva nesse sentido. Quando o desejo político se expressa através desse canal da arte, alcança muito mais e é muito mais perigoso, na verdade. Patrícia Maniewski. Olá. Fala um pouco sobre a criação do coletivo. A gente se conheceu na casa do Cauê, que ele vivia numa república, né? Em Brasília ou em São Paulo? Isso? Em Brasília, né? Tá. Cauê já morou em Brasília. Isso. Então a gente tinha amigos em comuns, que a gente acabava que a gente se reunia, fazia almoços, bebia uma cervejinha e discutiam muito sobre arte urbana, sobre as questões existenciais. Uhum. E o Cauê ele já fazia um trabalho de rua em São Paulo, né? Ele já mexia um pouquinho com stencil, já sabia da técnica em si. Então, nesses encontros, ele acabou que ensinou um pouco dessa técnica, até que teve um dia que a gente, de fato, cada um surgiu com as suas próprias frases, né, no primeiro momento. Como eu sou artista plástica, eu mexo muito com a imagem, né? A gente se reuniu esse dia, fez essas máscaras e decidiu, vamos para a rua, vamos colocar os nossos pensamentos aí na rua. O grupo é basicamente composto por artistas plásticos. Você também é artista plástico? Não, na verdade, a gente é um grupo transversal, porque a Paty é artista plástica, eu sou atriz e sou poeta, o Cauê é mestre em literatura e também se formou em ciência política. E eu acho que as artes plásticas são autodidata, né? A gente acabou ensinando, aprendendo um com o outro. Muito, bacana. Essa foi indo na raça mesmo. Eu acho que isso é o legal, né? Esse é o diferencial do grupo, porque a gente tem várias frentes ali que se juntam e vira algo especial. A rua é o lugar do encontro. E a rua, ela está sendo construída todos os dias. Então, eu acho que a gente tem direito de atuar na rua.
e modificar esse espaço, porque a gente está criando uma nova cidade, a gente está reinventando a cidade. E chamando atenção para os usos do espaço público e propondo novos usos, porque assim, eu posso escrever um poema de amor, falar assim, eu te amo, mas acabou, sei lá, eu escrevo isso na parede. Eu, ao fazer isso, posso não ter na minha consciência que aquilo é um gesto político, mas é também, porque eu estou reivindicando o meu direito de escrever um poema de amor na parede, na rua. Tem esse fato de que a gente não assina as nossas intervenções. Como uma forma do público se apropriar mesmo daquilo e não facilitar a vida dele. Porque, assim, por exemplo, se a Patrícia escreve um poema e eu escrevo um poema e ela bota Patrícia, eu boto Cauê, eu sei que é dela. Agora, se ela não coloca, eu posso ficar na dúvida, será que foi um homem, será que foi uma mulher, será que era pobre, será que era rico? E quando a pessoa ela se depara com a poesia na rua, é como se fosse um instante de desvio no cotidiano dela. E como não tem a autoria ali, o poema é da rua, o poema é dos olhos de quem lê. Quem está lendo aquilo ali, agora é o autor. E eu quero perguntar para os dois grupos, qual a importância da internet no trabalho de vocês? A internet ela tem essa capacidade de divulgar muito rápido, né? E quando a luta ela é divulgada, quando o direito que está sendo violado, ele encontra outros parentes, outras mãos, e isso torna uma corrente positiva no sentido de fazer uma pressão maior. Se eu quiser que o meu discurso seja propagado num jornal, na publicidade, na televisão, o processo seletivo é muito grande, é um processo geralmente hierarquizado. Assim, você tem um editor, você tem os anunciantes que não vão deixar passar qualquer coisa, você tem o dono do jornal, você tem o jornalista que já vai com o olhar dele. Enfim, é uma série de recortes. Quando você está na rua, você pode botar lá o que você quiser. A internet também proporciona isso de alguma forma, né? A gente está falando de se apropriar do espaço urbano poeticamente, politicamente, artisticamente, esteticamente, de se apropriar do espaço rural também. E todos merecem os direitos humanos. Não importa quem sejam, nem onde vivam. Eles garantem a liberdade, a segurança e um padrão decente de sobrevivência. Teoricamente, os direitos humanos não precisam ser conquistados. Eles pertencem a cada um de nós. Privar qualquer pessoa deles é crime. Agora eu quero saber da plateia. Vocês acham que na prática a gente vive consciente de tudo que a gente pode fazer pelo outro, pela gente, por um mundo melhor? A gente olha muitas coisas na rua. É uma forma de dar a conhecer aquela questão. Eu tenho uma pergunta e também tipo coletiva. Como é reconhecida e valorizada a cultura ou a história africana no Brasil? Eu acredito que o Brasil ele tem uma dívida muito grande, né, com essas questões do negro, da África, porque muitas vezes, apesar de a gente ter avançado um pouquinho nas políticas, ainda existe muita discriminação. Então, eu acredito que a gente ainda tem muito que melhorar nesse ponto. Queria saber do grupo que vai vir já já aqui tocar para a gente, mas sobre essa questão da herança africana. Ilu Badmin. Esse grupo tem muito a dizer sobre a cultura e sobre o fortalecimento da cultura afro-brasileira e africana também. A forma disso é levar os tambores para a rua, mulheres também tocando, porque aqui no Brasil poucas mulheres tocam tambores assim. Então é uma forma de empoderamento às mulheres e uma forma da gente também ir para as ruas e cantar tudo que a gente canta dessa injustiça que acontece. Vou pedir, vou explorar um pouquinho o talento e o axé de vocês, por favor. Ojo motindalaia, ojo, ojo delwe, ojo motindalaia, ojo, ojo delwe, papá, ojo motindalaia.